boa tarde. Mais uma aula de direito penal, legislação especial, Lei 11.343, Lei de Drogas. Revisão. Vamos lá. Os principais artigos estão numerados do artigo 28 ao artigo 63A da devida lei. Vamos tratar sobre esses artigos. Vamos começar com a súmula 501 do STJ. O que diz a súmula 501 do STJ? A aplicação retroativa da Lei 11.343, se benéfica, aplica-se a Lei 6.368 de 76, a qual a Lei 3.368 de 76 foi revogada pela Lei 11.353, que é a atual Lei de Drogas. Certo? Quanto ao tráfico de drogas, ele é inafiançável e prescritível, e cabe sim liberdade provisória no crime de tráfico de drogas. Ele é inafiançável e prescritível. Na Lei 11.343, cita que cria-se o SINAD, que é o Sistema Nacional de Combate a Drogas, ou seja, norma penal em branco. Ela é um complemento de uma norma para outra, que é um complemento da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Substância entorpecente por drogas e o tratamento rigoroso ao traficante, mais benéfico ao usuário. Então essa lei fala que o traficante não tem vez e o usuário vai ser melhor tratado. A portaria número 344 de 98 define os tipos de drogas que são usadas e poderão ser traficadas, né? Não poderão ser traficadas, elas não são permitidas ser traficadas e tem um rol de especificação das drogas, o qual a portaria da Anvisa dita. Começamos com o artigo 33 e com o 28, que serão os mais importantes da devida lei. Que a lei, artigo 33, que é o tráfico, ele cita que a pessoa portadora de drogas com quantidade acima da mínima permitida será considerado um traficante, a pessoa que trafica o tipo de drogas, que está exemplificada no rol da portaria 344 de 98 da lei da portaria da Anvisa. Ao porte e ao tráfico não cabe o princípio da insignificância. Portanto, a questão do porte de drogas, questionado no artigo 28, ela cita que o crime poderá ser considerado uma conduta atípica, mas não insignificante. Eu vou ler o artigo 33 e o 28 para vocês aqui. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multas. Esse é o do crime de tráfico, que é o artigo 33. O artigo 28 da devida lei diz: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: advertência, prestação, serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Vocês podem ver que são penas mínimas, né, comparado à questão do tráfico, que tem até 15 anos de prisão e 500 a 1.500 dias multa, que isso realmente é bem extrapolado em comparação ao porte. O artigo 243 da Constituição Federal diz que expropriação de terras por tráfico, ou seja, aquelas pessoas que tiveram sua condição
Só um minuto, esqueci de botar o cronômetro. Aquelas pessoas que usaram sua terra para produzir, fabricar, transportar, se a justiça pegar, se ela prender aquela terra lá por causa de questão de tráfico, eles podem expropriar aquela terra devido ao tráfico. É um dos motivos de expropriação de terra citado na Constituição Federal, que é o artigo 243 da CF. Vou remeter aqui para vocês. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração do trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica. Então, a questão é que se você traficar, você perderá sua terra, sua casa, o que for. O artigo 38 diz que prescrever culposamente drogas em questão da sua oficiosidade, do seu serviço, é o único crime que não é cometido dolosamente, que aceita a conduta culposa. Ou seja, aqui é o único não doloso. Sujeito passivo direto e imediato é a coletividade, as pessoas, quem podem ser usufruídas desse coletivo. O que diz prescrever culposamente drogas? Ou seja, um médico vamos botar um exemplo, um enfermeiro que aplica erroneamente uma droga em substância na pessoa e a pessoa acaba que torne a usar habitualmente aquele ato, que é considerado ilícito, né? Então isso é uma conduta culposa de um erro vindo de um enfermeiro. Vou ler o artigo 38 para vocês. Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que as necessite o paciente, ou fazê-los em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena de 6 meses a 2 anos e pagamento de 50 a 200 dias multa. Errar, prescrever ou administrar erroneamente. Partimos agora para o tráfico de perigo abstrato. Artigo 39. Perigo abstrato podemos considerar que é o tráfico. E o perigo concreto podemos expor um terceiro a perigo, ou seja, utilizar enquanto dirige ou pilota. Por exemplo, um caminhoneiro que trabalha em uma carga horária excessiva de trabalho, eles têm o costume de usar cocaína para poder ficar mais ativos, mais alegres. E acaba que isso prejudica eles, que a ponto de que eles podem errar algum trajeto ou alguma forma, podem até ter alucinações e acabam cometendo que atropelam pessoas, invadem casas. Então isso pode ser considerado um perigo concreto, expor um terceiro ao perigo. Então, ao momento que eles estão utilizando aquela droga, eles estão considerando, puxando para eles mesmos a questão do perigo concreto, no qual eles botam um terceiro, uma pessoa, a perigo, de acordo com a função deles, com a ação que eles cometeram, né? Que no artigo 39 diz: conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem,
detenção de 6 a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação de habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena restritiva de liberdade aplicada, e pagamento de 200 a 400 dias multas. E conduzir embarcação e aeronave são um dos casos mais comumente admitidos pela lei, né? Eu vou até colocar aqui. Embarcações. O ônus da prova é da acusação. Como sempre, quem acusa tem que provar que estava fazendo, a pessoa contrária estava cometendo um ilícito. Vou arrumar a tela aqui. O STF. O STF diz sobre presunção relativa. O que ele diz? Que é presumidamente relativo, considerado o tráfico de drogas, a pessoa exportar consigo mesma 40 gramas ou até 6 plantas fêmeas. O STF diz que abaixo disso é considerado porte. Acima disso, tráfico. Certo? Acima de 40 gramas e 6 plantas fêmeas, e não acima de 6 plantas fêmeas, e acima de 40 gramas ou plantas fêmeas e machos, elas são consideradas tráfico, certo? A conduta de tráfico. Vamos para o artigo 50A. Sobre a incineração da maconha. A destruição das drogas apreendidas sem ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Drogas apreendidas em prisão de flagrante. Haverá incineração da maconha pelo delegado, de acordo com manifestação do juiz e aprovação e conhecimento do Ministério Público, no prazo de 30 dias. A sanção para uso de pessoas primárias é de 5 meses e reincidente é o dobro, 10 meses. Sanção de uso. Não é pena, é sanção, aquela descrita no artigo 28 da devida lei. Só um minuto que voltou a tela. Súmula 693 do STF. Súmula 93 do STF diz que não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que pena pecuniária seja a única combinada. Em outras palavras, se a pena aplicada for apenas multa, não pode recorrer com habeas corpus para questionar a decisão. A única exceção é em caso de prevenção, caso preventivo. Habeas corpus preventivo. Cabe sim habeas corpus preventivo no caso de infração penal. Porém, o que diz essa súmula 693 em palavras mais curtas? Não se admite habeas corpus contra a decisão de pena aplicada em multa. Simples. Vou colocar até aqui. Não cabe em pena de multa. Aplica-se nessa lei de drogas o GCRIM, de menor potencial ofensivo, que, de acordo aqui, é a lei 9.099. A prescrição para isso, como dito lá em cima, é um crime
inafiançável e prescritível, a prescrição para o crime de tráfico é de 2 anos. A interrupção dele se dá no artigo 107 da Constituição Federal, qual é... Perdão. Os tribunais regionais federais compõem-se de no mínimo 7 juízes, recrutados quando possível na respectiva região e nomeados pelo presidente da República dentre os brasileiros com mais de 30 e menos de 60 anos de idade. A interrupção se dá 1/5 dentre os advogados com mais de 10 anos com efetiva. Perdão, é do Código Penal. Falei errado. Tô lendo errado. Extingue-se a punibilidade, prescrição, pela morte do agente, por anistia, graça ou indulto, pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. A prescrição pelo tráfico é de 2 anos. Lembrei disso. E a interrupção se dá pelo artigo 107 do Código Penal. Tráfico, artigo 33 do Código Penal. Perdão, a prescrição ali em cima é do crime de porte, de uso. Porte para uso pessoal. Tráfico, artigo 33. É punível o mero ato preparatório. Não cabe regime fechado ou semiaberto. Ele é automático. Ou seja, é punível o mero ato preparatório. A pessoa comprar um maquinário, dividir a porção, mesmo se ela não vender, isso já é considerado tráfico. Que são que temos os crimes equiparados a hediondos nos artigos 33, parágrafo 1º da Lei 11.343, que é nas mesmas penas incorrem quem importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, utiliza local ou bem de qualquer natureza que se tem propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para o tráfico ilícito de drogas. Quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, o agente policial disfarçado quando presente elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então, diz que na mesma pena incorre quem atinge um ato preparatório. Não cabe regime fechado ou semiaberto, automático. De preferência, será analisado o caso concreto. No parágrafo 3º da lei, diz que quem oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro a pessoas do relacionamento para juntos a consumirem. No caso de você oferecer drogas a um parceiro, você pode pegar a pena de 6 meses a 1 ano. É crime de menor potencial ofensivo e não é hediondo. Podemos dizer que quando você tem uma namorada, você oferece drogas para ela e ela acaba a utilizar, ou vice-versa, ou a namorada oferece para o namorado, é crime de 6 meses a 1 ano.
pode ser utilizado pelo procedimento do G-crime, mas é de menor potencial ofensivo, não considerado crime hediondo, mas é crime. Os equiparados hediondos estão todos no parágrafo 1º, tem que decorar eles. O parágrafo 4º é o tráfico privilegiado, que diz: nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Vocês podem ver que tem uma diferença entre organização criminosa e organização ao crime. São coisas totalmente distintas. O tráfico privilegiado, ele reduz de 1/3 a 2/3 da pena. E ele não é considerado crime hediondo, porque os crimes hediondos estão previstos no parágrafo 1º. Existem 4 requisitos para a diminuição de pena do crime de tráfico. Sendo eles: o primeiro, ele tem que ser primário, ter bons antecedentes, não constituir atividades criminosas, nem possuir organização criminosa. Esses 4 elementos são cumulativos. Eles trabalham conjuntamente. Então, se faltar um desses aqui, não é considerado um requisito de diminuição de pena. A medida provisória prova o contrário. Lembra, presta atenção nessa data aqui, que mula, ela não integra a organização criminosa. Mula não é considerado da organização criminosa. Portanto, se uma mula usa do tráfico para poder ganhar dinheiro, ele não é considerado organização criminosa. Então, ele pode sim conceder a diminuição de pena de 1/3 a 2/3, considerado aqui nos 4 requisitos de diminuição de pena. Tráfico de maquinário. Artigo 34. Vamos ler? Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 1.200 a 2.000 dias multa. Ocorre que a punição por ato preparatório, considerando que não será admitido o consumo pessoal, somente do ato preparatório de organizar já é considerado um crime de tráfico de maquinário. Se você pega o consumo, esse tráfico de maquinário para o consumo pessoal, não é considerado tráfico. É considerado porte para consumo pessoal. E o que significa tráfico de maquinário? O que significa maquinário? É qualquer destinação à fabricação de drogas, qualquer máquina considerada a fabricação de drogas, qualquer coisa que substancia o crime, que fornece, que junta a droga. Como vemos na aula de direito penal geral, em princípios, temos o princípio da construção. Que o princípio da construção nada mais é que o crime mais brando irá absorver o crime menor. Ou seja, se a pessoa comete 2 crimes, um crime menor e um crime maior, esse aqui será absolvido pelo maior. Então, o maior será imputado ao agente. Temos uma diferença de associação ao tráfico e associação criminosa. São 2 associações diferentes que está imputado no artigo 288 do Código Penal, que eu vou ler para vocês agora. A associação criminosa. Associarem
3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Para o fim de 3 ou mais. Associação para o tráfico, associar-se 2 ou mais pessoas para fins de tráfico. Artigo 288 do CPP. E associação criminosa, esse artigo aqui. Aumento de pena. É o artigo 40. As penas previstas no artigo 37, 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se a natureza, a procedência da substância ou produto apreendido e as circunstâncias de fato evidenciarem a transnacionalidade do delito, um crime cometido no Brasil e a pretensão é transportar para outro país, evidencia a transnacionalidade, é considerado aumento de pena de 1/6 a 2/3. É uma pena bem grande, de 1/6 a 2/3. Se o agente pratica o crime prevalecendo de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância, se algum funcionário público, policial faz isso, é um caso de aumento de pena. Se um professor na escola pública, no horário de aula, é considerado aumento de pena. No poder familiar entre primo, irmão, na guarda ou vigilância, se você de algum estabelecimento você fizer isso, é considerado aumento de pena. Porém, tem que ficar ligado nos crimes sobre a missão de educação, porque não se aplica o aumento de pena quando a escola está fechada ou ele está próximo do estabelecimento que não tenha determinação de aula ou movimentação de pessoas próximo. Não é considerado aumento de pena, se incorrer nessa situação. O inciso 3º. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediação de estabelecimentos prisionais de ensino hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviço de tratamento de dependentes de drogas ou reinserção social, de unidades militares ou policiais em transportes públicos. Esse aqui ficou fácil de entender. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer procedimento de intimidação difusa ou coletiva. Tiver inciso 5º, caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre esses e o Distrito Federal. DF, tráfico para Goiânia, Goiânia para DF. É o inciso 5º. Sua prática envolver ou visar antes de criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inciso 6º. O inciso 7º. Um agente financiar ou custear a prática do crime. Isso é considerado aumento de pena de 1/6 a 2/3. Competência. Qual é a competência do crime de tráfico? Em regra, a competência é comum estadual. Porém, pode-se invocar a Justiça Federal nos artigos 33 ao 37 e o artigo 70 da devida lei. Eu vou ler o artigo 70 porque 33 a 37 você já leu. O processo e julgamento dos crimes previstos do artigo 33 a 37 desta lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal. O artigo 70 diz que se tráfico internacional aplica-se a pena incorrida na Justiça Federal. E os artigos 33 a 37 aplica-se na Justiça Federal. O artigo 28 aplica-se à Justiça Comum Estadual. Certo? Tráfico interestadual. No tráfico interestadual, a competência relativa é a Justiça Estadual, salvo se provar
que o tráfico é internacional, transnacional. Drogas por correio. A competência é no local do destino da droga. Onde se destina essa droga, onde ela for apreendida, será a competência. A droga foi apreendida no estado do Distrito Federal, a competência vai ser do Distrito Federal, certo? Cumprimento de penas para crimes de tráfico hediondos ou equiparados a hediondos. A pena de 40%, você vai cumprir 40% da pena se você for primário. Se você for primário e o resultado do seu crime for morte, a pena será incorrida em 50%. Se você é reincidente, sua pena recorre a 60%. Se você for reincidente e o seu resultado tiver morte, o cumprimento é de 70%, não mais. Súmula 630 do STJ. A incidência atenuante de confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento de traficantes pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. A sua mera admissão não admite confissão espontânea para o crime de tráfico. O crime de tráfico diz que se você confessar, não é considerado atenuante de confissão. Ou seja, não admite que ele somente confirme que estava cometendo tráfico ilícito. Ele terá que provar que estava cometendo tráfico ilícito, além de só confirmar. Súmula 630 do STJ. O semi-imputável. A redução de pena é de 1/3 a 2/3. Perito não impedido. Tem que ter assinatura. Assim que acontece um crime, há do perito saber do motivo daquela droga, fazer a perícia sobre a droga. E tem que ser lavrado o auto de infração e deverá ter assinatura do perito criminal que realizou a conferência, podendo ser 2 peritos, podendo ser perito com determinação legal, e assim vai dar do caso. O prazo especial para preso é de 30 dias e de 90 dias se solto, podendo ser duplicado, são 30 mais 30 ou 90 mais 90 dias se solto, prazo especial para imputado. Métodos especiais de investigação. Vamos lá. Artigo 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa a crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios: infiltração de agente de polícia em tarefas de investigação constituída pelos órgãos especializados pertinentes, a não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus persecutórios químicos ou produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Na hipótese do inciso 2 desse artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes de delitos colaboradores. Métodos especiais de investigação. A infiltração somente poderá ser dada pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal, que são as polícias judiciárias. A ação controlada, que é o flagrante postergado, somente em momento posterior. Flagrante postergado somente se for apreendida droga em momento posterior. Olha esse cabelo. A colaboração premiada de um crime de drogas
é dada pela redução de 1/3 a 2/3. Lembrando que não se admite só no tráfico ilícito de entorpecentes somente a confissão espontânea. Deverá ter que provar o alegado que estava cometendo aquele ilícito. Destruição de drogas. O policial, a autoridade policial, em caso de flagrante, terá 15 dias, mais ouvido ou determinado ao Ministério Público, e Vigilância Sanitária deverá saber do caso. O Ministério Público e Vigilância Sanitária deverá saber, em caso de flagrante, que a destruição de drogas será em 15 dias. O não flagrante terão 30 dias para poder destruir as drogas, com prévio conhecimento do Ministério Público e autorização sanitária. No crime de flagrante, a vigilância sanitária só deverá ficar ciente. No crime de não flagrante, deverá autorizar a vigilância sanitária autorizar essa destruição das drogas. Em caso de contraprova, somente o juiz, ou a requerimento do Ministério Público, ou a requerimento da autoridade policial, que somente poderá fazer a destruição de drogas. Ok? Medida securatória de ofício. Só o Poder Judiciário, que no caso serão as polícias civis e Polícia Federal, o juiz só pratica de atos necessários à conservação. Ofício alargado, 63F. Vamos ler o 63F. Na hipótese de condenação por infrações às quais esta lei comine pena máxima de 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito de crime dos bens correspondente à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com o seu rendimento lícito. Após condição de profissões da causa das leis comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, pode ser decretada a perda como produto ou proveito de crime dos bens correspondentes. Tá. Perda do produto como crime. Pena superior a 6 anos de reclusão. E todos os prazos terão 10 dias, salvo arrolar testemunhas, que é um prazo especial que terá 5 dias para rolar. Fora isso, todos os prazos são alargados. São de 10 dias. Essa perda do produto do crime quer dizer que, se você traficou e você adquiriu dinheiro desse tráfico, carro, imóvel, você terá a perda desses bens considerados bens públicos, a administração e a alienação dos bens que se refere. Efeitos extrapenais. Perdimento em favor da União. Reversão dos bens ao FUNAD. Todos esses aqui, perda do produto, perda como produto crime, existem efeitos extrapenais, que no caso, além de ser condenado à administração e à alienação, que é no caso penal, que é no caso intrapenal, o efeito extrapenal, ela dá no perdimento em favor da União e reversão dos bens ao FUNAD, que é... Eu esqueci como é que é... Eu esqueci do que significa, mas a reversão dos bens é dada ao FUNAD. Internação. Internação do paciente, do usuário que usa drogas e foi considerado ao ilícito penal, ao GCRIM, né? Somente se recursos extra-hospitalares for insuficiente. Ele somente será internado se esgotado todos os procedimentos extra-hospitalares para evitar, para que ele pare de utilizar aquela droga.
Então, assim que os recursos hospitalares forem suficientes, poderá sim ser considerada a internação do usuário. No que se refere ao artigo 23 da devida lei. As redes dos serviços de saúde da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e aos dependentes de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no artigo 22 desta lei. Obrigatória previsão orçamentária adequada. A droga deverá ser incinerada independente de autorização judicial. Não necessita de autorização judicial para ser incinerada, devendo sempre ser observada os casos previstos aqui em cima, no qual falamos. Flagrante, não flagrante e contraprova. Obrigado. Esse foi mais um vídeo de revisão da Lei de Drogas. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.